Boa tarde. Feliz 2024, né, para nós. Nesse Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, o item 5, a parábola do semeador, como vocês viram, ele vem apresentando aí essa situação, né, que cai uma semente, um passarinho leva, cai outra numa terra espinhosa, cai outra numa terra mais rala e depois ela não se sustenta, e outra vai e se sustenta. Assim, eu lembro das palavras da tábua da esmeralda, né, do Hermes Trismegisto no Egito Antigo, quando ele dizia: a voz da sabedoria, ela chega aos ouvidos do entendimento. Então, muitas vezes nós passamos por certos lugares, certas situações, ouvimos certas palavras e elas não têm nenhum impacto sobre nós, porque nós ainda não temos, às vezes, a maturidade, a evolução espiritual adequada para entender. E, por vezes, até entendemos o texto, mas não sentimos aquilo reverberar de modo que nós possamos, de fato, cumprir, mudar. Então, esse é um ponto a nível de reflexão, de evolução espiritual, de maturidade. Ele começa aqui falando de um trecho em que Jesus vem numa canoa e fica ali parado, né, e as pessoas param para escutar, e ele vai falar esse sermão. E eu lembrei exatamente do tempo que eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém. Então, eu estava lá e eu lembro que as pessoas visitando os lugares sagrados, né, visitando o lugar onde Maria recebeu o anúncio do anjo que ela ia ser a mãe de Jesus. Tinha gente que se ajoelhava e se emocionava, não é? No lugar onde Jesus ficou sobre uma pedra e vê os pescadores e diz que eles vão deixar de ser pescadores de peixes e vão se tornar pescadores de homens. Depois a gente vai lá para onde teve o Sermão da Montanha, vai onde Isabel, né, onde João Batista nasceu. Muitas pessoas você ia vendo, né, aquelas pessoas se emocionando. Aí, o lugar onde Jesus nasceu, então você pega lá no lugar onde teria estado a manjedoura, no lugar onde foi colocada a cruz, né? Você tem lá o lugar e você entra, bota a mão, né, onde foi a cruz, no lugar onde Maria foi sepultada, né? Tem lá, você pega no túmulo, né, que teria ficado Maria. No santo, na via sacra, tem um lugar lá onde fala que Jesus ainda tem a pedra, onde ele parou e descansou e botou a mão, as pessoas colocam a mão, né? E cada momento daquela pedra onde o corpo de Jesus foi tirado para ser preparado, né, depois que ele vai, né, para a questão da crucificação, você passa, senta ali, ora, cada momento. Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus suou sangue, lugar onde Jesus ensinou o Pai Nosso, lugar onde Jesus estava fazendo a pregação para ser entregue. E eu olhava tanta gente se emocionando, e nenhum canto desse eu me emocionei. E sempre quando me perguntam como era ir à Terra Santa, né, quando eu andei lá, nós pegamos um barco no Mar da Galileia, botar o pé no chão lá no mar, lugar onde Jesus colocou o pé no chão e tal, e as pessoas perguntam: Renato, e aí a emoção? E eu meio que decepciono, porque eu disse: olha, eu não senti. Tanta gente realmente em alguns lugares ficava realmente chorando muito fortemente. Disse: mas em nenhum canto você sentiu aquela energia? Aí eu disse: olha, eu não sei se foi o canto. Teve um canto, mas eu não sei se foi o canto, o lugar,
ou se foi pela história, que eu estava sendo guiado por um padre, que era mestre em arqueologia, que morou lá em Jerusalém para estudar sobre essas questões. E eu lembro que lá é exatamente uma igreja que foi erguida. Tem um monte onde está ali aquele paredão de Jerusalém, e aqui o Monte das Oliveiras, bem no meio assim, fica da altura de Jerusalém. Você fica olhando aqui para a cidade. Aí ele diz que ali Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Ele contando, né? Eu estava olhando, estava assim um sol, mas um clima bem úmido, frio. Eu embaixo ali daquelas árvores. Ele disse que ali Jesus olhava para Jerusalém e dizia, né? Poxa, Jerusalém, tanto que eu te avisei, tanto que eu te disse, mas você não quis me ouvir. Você vai precisar ser destruída, seu povo ser dividido, porque você não me escutou. E ali foi a única vez que eu senti uma certa emoção. Por isso que eu digo, não, talvez não tenha sido pelo lugar, mas porque em várias situações na minha vida, eu ainda preciso de reforma íntima. E que eu leio, eu escuto, eu vejo, mas eu ainda não faço. E ali eu pensei, né? Como se ele estivesse dizendo para mim, por quê, né? Tanto que eu te digo, tanto que eu te oriento, você vai ter que ter essa muralha destruída, tem que ser queimado, partido. Porque você não me escuta. E aí eu fiquei realmente reflexivo. Porque viver, eu tenho aprendido que é isso, viver é aprender. Então, o caminho do progresso, a lei do progresso, dizem os próprios espíritos lá no livro dos Espíritos, ela não cessa. A lei do progresso não cessa. Ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. Essa é a lei do progresso, é o que dizem os Espíritos. Então, é uma evolução incessante. Então, quando você desce para as adicções, para entender, começar a compreender que a vida tem dualidade, que a vida tem altos e baixos, e altos não quer dizer bom e baixos não quer dizer ruim. Tudo significa aprendizado. Mas quanta dificuldade eu fui enxergando quando chega um baixo. A vida tem prazer e tem dor. Ela tem, por exemplo, 4 coisas inexpugnáveis, inafastáveis, pelas quais todo mundo vai passar: dor, velhice, doença e morte. Não tem quem não passe. E, no todo, a vida é uma só. A morte é uma parte da vida, não é o fim da vida. Então, esse conjunto de aprendizados que, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, era para que eu
aprimorasse a minha atenção para que eu não cedesse ao descontrole emocional, à fuga, ao caminho mais fácil, porque às vezes vai fácil, depois é difícil. Então, ao invés de eu entender a vida como essa continuidade de aprendizado, eu fico querendo dizer que alto é bom e baixo é ruim, ao invés de dizer que alto e baixo são partes da vida e a vida está ali para me ensinar, e eu tenho que aprender tanto com o alto quanto com o baixo. E tenho sempre que tirar esse romance, essa fantasia da minha cabeça de dizer que alto é bom e baixo é ruim, se tudo é aprendizado. E é para além do dizer. Isso é uma coisa para realmente compreender e na situação alta e baixa ter serenidade e aprendizado. Mas como assim no alto é muito fácil? Como? Se ele passa. Prazer é bom, mas ele passa. Na hora que eu transformo ele em um desejo, quero que ele se repita, ele vira uma dor. Porque as coisas vêm e elas vão. Então, aceitar quando vem e aceitar quando vão, com serenidade, é interessante. Agora, sentir quando vem, transformar numa memória, virar um preconceito, dizer que aquilo ali é bom, e que aquilo, a partir dali, começa uma luta, partindo de uma coisa chamada desejo, para que o bom, que você que disse que era bom, é uma ideia sua, é uma ideia minha, não passe. Aí a gente começa a viver de romance. Não é realidade. Aí a gente começa a querer brincar de ser o que nós não somos, Deus. Nós não somos os criadores, nós somos criaturas, criados. Então é assim, nasce de uma mãe, no meio de muitos que quiseram nascer e não nasceram, aquela mãe te dá amor, te dá carinho, dá de mamar, cuida, aí ela morre, aí você cria uma memória de tristeza. Minha mãe morreu, a vida é ruim. Não entende que a vida não era do momento bom, a vida era de aprendizado, com a mãe viva e com a mãe desencarnada. Aí fica rodando aquilo ali, passa a vida toda trazendo aquilo de volta, porque isso, porque a mãe do outro, a mãe do meu primo não morreu, mas porque a minha morreu. Olha, aquele que quer morrer, não morre, a minha mãe morreu. Aí, gente, é o que eu vi lá em Jerusalém. Por que eu crio tanta ficção? Ai, a minha irmã casou e não separou. Aí eu separei. Sim, quem é que disse que a vida da tua irmã é a tua? A tua vida é a tua. Ah, o fulano de tal nunca adoeceu. O fulano ali, ele bebe e administra bem a bebida. Mas o meu marido, ou a minha mulher, quando bebe, bota boneco. Ou eu. Por que eu não sou como o outro? Você não é como ninguém, você é como você é. Como você foi criado. Para ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas por que tanta comparação? Por que ficar olhando para o jardim do outro e sempre achando que é mais verde? Por que eu não sei? Quando vem o vento, me deliciar um pouco com o vento, e quando o vento vai embora, sentir um pouco de calor. Por que não?
Porque, às vezes, na juventude, às vezes a pessoa olha e não gosta da imagem física que tem, quando é criança, aí quando vai ficando mocinha, rapaz, aí depois atinge um porte físico que acha que gosta, porque começa a querer seduzir. Na verdade, ali, às vezes é uma doença chamada codependência no padrão de escravidão à opinião dos outros. Ele só acha, ou ela só acha que é bonita quando ela vê que os outros paqueram. Aí começa a viver se alimentando da paquera, do olhar do outro, ao invés de viver aquele momento. E quando ele passar, deixar passar. Aí o tempo passa daquela fase e a pessoa fica tentando segurar a aparência física de uma idade que ela não tem mais. Não aceita. E sofre. Esse sou eu. E como aqui é um espelho, provavelmente pode ser muitos de vocês. Essa é a questão. Jesus está dizendo, meu filho, a vida é passageira, tudo passa. A vida tem. Quando você olha assim de longe, você vê uma plantação de flores, é a coisa mais linda do mundo. Mas se você pular em cima das flores, provavelmente você vai sair todo cortado com os espinhos. Geralmente onde tem flor, tem espinho. Ah, mas por que não é só a flor? Porque não é. Agora, não é melhor entender que é flor e espinho, ao invés de ficar discutindo por que a flor tem espinho? E aprender a viver com isso. Está vendo? Viver é aprender. Então, fica preso à lente do passado. Só preconceitos. Só memórias, ideias que foram criadas de momentos de prazer que você não quis deixar passar. Só que você querer ou não querer não tem poder de nada. As coisas passam. Pronto. Por que eu adotei ao final, nos últimos tempos da nossa conversa, aqui a oração da serenidade? Porque é uma outra forma de dizer o coração do Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma louvação para ter uma frase no meio. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim ele vai louvando. Venha a nós o vosso reino, seja feita, aí ó, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí lá nos Anônimos diz, Pai, entrego minha vida e minhas vontades nas tuas mãos. E na oração da serenidade eu digo, Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Mas por que, de novo, eu lá em Jerusalém, escutando a passagem que Jesus chorou olhando num monte, olhando para outro monte onde Jerusalém fica fincada, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, tanto que eu te disse, tanto que eu tentei, mas você não me escuta, Jerusalém. Vai ter que ter a muralha quebrada, ser queimada, ter o templo destruído, o povo dividido.
Por que você não escuta? Deus está dizendo todo dia: meu filho, a vida é como eu quero, para o teu bem, porque você não tem maturidade de saber de tudo, mas eu sei, eu cuido de ti, eu estou contigo, você não está só, mas você precisa mudar, você precisa ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, e para isso eu te ensino. E é como diz aqui o ditado cearense: quem não escuta conselho, leva pancada. Escuta que não leva pancada, porque a dor é necessária para ensinar, mas o sofrimento é opcional. E a dor é uma coisa diferente do sofrimento, porque dor é uma coisa que você sente na hora, é impossível não sentir. Sofrer é ficar remoendo. Então, sentir a dor, parar como Paulo e dizer: Pai, o que queres que eu faça? E fazer. O que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer com isso? Quando você vê que você está de sobrepeso, o que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer com isso? Ah, é porque eu quero ficar uma cocota, um garotão, bonitão. Não é isso. É cuidar da tua saúde, do corpo que Deus te deu. Sabe que em sobrepeso dá errado. Faz errado que dá errado. Faz certo que dá certo. E se tiver também com o peso muito abaixo, também está errado. Tem que ser normal. Mas por que eu não posso ver comida? Por que eu não posso ver certas drogas, bebida alcoólica, relacionamento doentio, relacionamento sexual doentio? Por quê? Porque todas essas coisas são prazer. E prazer é ruim? Não. Só que ele é da vida, mas ele passa. Quando é que a gente gera o problema? Quando a gente agarra ele e diz: você não vai, mas ele vai. Por que você não vive o prazer? E quando ele passa, deixa ele passar. Mas se eu não deixar, você vai ficar louco, porque ele vai passar. Porque é assim, onde vai flor, geralmente vai espinho. Onde vai prazer, vai ter dor, porque ele vai passar. Mas poderia não ter dor, se você não quisesse se apegar a ele. Porque a vida, como as estações, como os anos, como amanhã, que vem depois da tarde, que depois vem a noite, e amanhã de novo, vai trazer outras coisas, mas você não confia. Você não confia em Deus. Você não quer entender e olhar para a vida e compreender que a vida é como ela é, e não como você quer. Aí vive uma vida adoecida, em que a semente que Deus colocou, que é a semente do aprendizado para você, ela se desenvolve pouco. E em alguns casos nem se desenvolve. Por quê? Porque você não aceita. Se você fosse para um culto evangélico, talvez as palavras utilizadas das pessoas seriam assim: ó, você tem que chegar com o coração quebrantado junto a Deus. Era isso. É você se submeter à vontade de Deus. Submeter à vontade de Deus não é ficar na mesma não, porque a vida, ela é movimento. Não existe essa vontade de Deus que as coisas ficam paradas. Tudo muda, dizia o Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Todo mundo é feito de mudança. Vai mudar. Vai mudar.
Mesmo que você não perceba, você está envelhecendo. Mesmo que você não queira, você vai adoecer. Tudo isso faz a vida mudar. E por mais que você tenha medo do desconhecido, você vai morrer. Por mais que você goste do visual que você tem, você vai envelhecer e fisicamente você vai mudar. Não adianta. Então, fazer uma entrega tem a ver com, não é com uma fé cega, é uma fé raciocinada de entender que a vida é movimento, que tudo está sempre passando. Não existe comodidade na vida. Às vezes você está ali no emprego há 30 anos, achando que está bem, aí te bota para fora. Às vezes você está aqui ganhando seu salário. Um caso que eu vi de uma menina, uma senhora, ela era servidora, concursada, alto escalão do tribunal, não teve filhos, olha. Aí ela adotou uma filha de uma prima. Aí quando adotou tudo direitinho, ela descobriu um câncer e morreu. A vida é assim. Quem não vai morrer? É o famoso nós que aqui estamos, por vós esperamos. Quem de vocês não vai morrer? Que conversa, vai morrer. Agora, também entender, a morte não é o fim. A morte faz parte da vida. Sabe? A palavra que Deus me diz todo dia é essa: meu filho, não tem negócio de 2024, 2023, existe uma continuidade de vida, em que as coisas estão passando a cada fração de segundo. Ai, a minha rotina, meu filho, não existe rotina. Aquilo ali tudo é por um tempo. A pessoa diz assim: Renato, você malha? Eu digo: ah, não malho. E a bicicleta? Eu disse: de bicicleta eu procuro andar todo dia. Mas eu sei que não é todo dia. Teve um mês aí que eu adoeci e não pude andar. Tem dia que acontece alguma coisa, eu não posso andar. O que é que eu posso dizer que eu faço todo dia? Né? Mas o que eu como? Aí ela, olha como é interessante a resposta da companheira. Ela disse assim: o que é que eu faço todo dia? Ela disse: comer. Pois eu conheço gente que tem problema renal, que nem come nem bebe. Conhece alguém assim? Ele, para comer, ele tem que ir para a máquina, uma máquina que fica passando o sangue. Enquanto a máquina estiver passando o sangue, como ele não tem rim, ele pode comer na máquina. Beber é só, no último caso, pega um pouquinho de água e passa na boca. Nunca viu, não? Ninguém nunca viu, não? Gente com problema renal, quem já viu? É assim ou não é? Quando é de 4, parece que é 3 vezes por semana, vai para a máquina, né? Passa 4 horas o sangue sendo filtrado na máquina. Não é assim? Naquela hora que ele está lá sendo filtrado, ele pode comer e beber, concorda? Mas em casa não pode. É a vida, é a mudança. Quantas pessoas uma hora dessa, que são pessoas como nós, que estão em coma? Eu vou dar um feijãozinho com arroz pro meu bichinho. Mas não, que ele não come. Mas vai feita a papinha. Vai não, ele não come. Como é que ele está se alimentando? É soro. Então, o que é que faz todo dia? Não sei. Andar. Oh, meu pai faz bem uns 5 anos que não anda.
Cirrose hepática também? Bebe não, né? Estou só dizendo o que é que não muda, meu povo. Deus nos desconforta para ensinar, para lembrar para a gente que viver é aprender. Eu falando isso lá no Casa de Miramês, aí uma pessoa ficou incomodada. Ela disse assim: Renato, e quando é o fim? Porque a gente quer uma linha de chegada para a gente passar a linha e ganhar o troféu. Ó, ganhei a corrida de São Silvestre. Não tem fim. Viver é aprender. Termina aí toda cocota, aí vai arranjar um cara e não sei o que, arranja casa e muda tudo, é outra coisa. Quando está se estabilizando, aprendendo a ser mãe de menina, o menino vira adolescente, é outra coisa. Quando está aprendendo a ser mãe de adolescente, o menino cresce, casa, é outra coisa. Aí quando está se acostumando a ser mãe, o menino vai embora, aí você fica só. Não, agora eu vou aprender a ser a mulher do meu marido. Nós estamos 2 idosos em casa, aí o marido morre. Aí você diz: não, agora eu vou aprender a viver sozinha. Aí leva uma queda, quebra o fêmur e fica sem andar. Agora tem que ter uma cuidadora. Olha como é legal, por isso que eu gosto quando as pessoas falam. Olha como ela respondeu, ó. Puta, também, tu só diz as coisas ruins. Tá vendo o que a gente começou a falar? Altos e baixos não quer dizer bom ou ruim. Flor e espinho não quer dizer bom a flor e ruim o espinho. É porque a gente tem que compreender, o que eu estou dizendo para mim é, eu tenho que compreender que a vida é assim. E quando eu entendo que ela é como ela é e não como eu quero, por isso que Jesus diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu estou tendo humildade, prática, para não querer ser Deus. Entender que passa. E aí eu consigo, ei cara, vai ter um prazer massa, ó. Tem o prazer da juventude, tem o prazer do sexo, tem o prazer da família junta, tem vários prazeres. Mas na hora que eles passarem, eu deixar eles passarem. Tem o prazer do olhar. Tem o prazer do olhar. E tem o problema do segundo olhar. Tudo é assim. É uma zona tênue de equilíbrio. Então, se eu não quero ser Jerusalém destruída, eu tenho que todo dia estar me olhando, me autoconhecendo e sendo melhor do que eu mesmo. Mas eu não consigo se eu mantiver romance na minha cabeça, fantasia, ficção, querer dizer que a minha opinião vai mudar as coisas. A opinião não muda nada, o que muda é a atitude. E a atitude certa vem de compreensão certa. Entender que a vida, as coisas passam. Que alto não é bom e baixo não é ruim. Tudo é para aprender. Se eu entendo que viver é aprender, que não tem faixa de chegada, não tem fim. A lei do progresso é infinita. Na hora que eu entendo que a minha vida é isso, fica gostoso, gente. O sucesso faz até adoecer. Fica gostoso. Mas se souber viver o sucesso e souber entender que ele passa e deixar ele passar, vai dar certo. O problema é quando eu transformo o sucesso, o prazer do sucesso, em uma memória de prazer. Aí eu depois transformo em um desejo, querendo que ele volte a ser como era. Nada volta a ser como era. Então eu tenho que entender como é o jogo, é como jogar futebol. Se são 11 para o lado de cá, atacando do lado de lá, não adianta eu entrar no jogo e ficar correndo para qualquer lado. Eu tenho que entender primeiro isso. Senhor, o que é que o Senhor está me dizendo? O que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer com isso? Senhor, como é a vida? Presta atenção, a vida é assim. Flores e espinhos. Flores não é coisa boa nem ruim. Espinho não é boa nem ruim. Flores e espinhos. A composição flores e espinhos, uma flor só, o espinho só, quer dizer apenas que a gente tem que entender alguma coisa, a gente tem que aprender. Que a gente tem que aprender com o sucesso e com o fracasso. Com a alegria, com a tristeza, com a saúde e com a doença. Amando-se e respeitando é o casamento da vida.
Eu tenho que me amar e me respeitar. Casado ou solteiro, andando ou sem andar, pobre ou rico, com sucesso ou fracasso, ou com a total situação de ser anônimo. Aí surge uma noção de contentamento, porque na ponta das coisas não está o prazer apenas faz parte. Na ponta das coisas está o aprendizado. Quanta gente eu não conheço em narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, que passaram a vida se drogando, se prostituindo para manter aquela viagem da droga. E quantas eu conheço que já tem 20, 30, 40 anos limpo? É coisa instantânea. Prazer instantâneo. Passa, mas a dor também passa, gente. Nós não fomos feitos para a dor. Quando dói demais, a gente desmaia. Tudo passa. Isso aí é preparar, como é o evangelho, o semeador, é preparar o terreno para as tuas escolhas. Primeiro entenda quem você é. Você é Deus? Não. Deus existe? Sim. Cuida de você? Cuida. Te ensina. Qual a tua finalidade na vida? Aprender. Se errou, tudo bem, tenta consertar. O que não der para consertar, que seja o passado. Ora, entrega a Deus. Vai, não queira resolver todas as coisas da sua vida de uma vez. Primeiro as coisas primeiras. Devagar se vai ao longe, sem pressa e sem pausa. Se entrou pelo cano, volta pelo mesmo cano que você entrou. Sai também pelo cano. Vai lá, vai devagar e sempre. Não para, continua. Vai e vai aprendendo. Prepara o terreno. Mas o terreno é esse. A vida tem dualidade. Isso. E dualidade não é bom nem ruim. É só dizendo que as coisas passam. No outro dia, fui convidado para uma festa de tantos anos de casamento, de um casal que eu amo muito. Aí o depoimento da pessoa dizia assim: a vida é essa, pessoal. Como diz a música, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Aí eu pensei, respeito essa pessoa, mas eu acho que esse tipo de pensamento faz ela sofrer. Porque a vida não é feita de momentos felizes. Ela é feita de momentos, todos os momentos. E todos passando e transformando e nos transformando. Nós estamos aceitando a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estamos instaurando assim o reino de Deus dentro de nós. Nós temos a capacidade de dizer para Deus todo dia, toda manhã, e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida e as minhas vontades nas tuas mãos. Eu quero fazer a minha parte. Mas eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu seguro na tua mão e vou. Será que nós paramos todo dia para fazer isso? Será que se a gente fizesse isso todo dia, na hora dos momentos de tensão, que não precisa dizer que é ruim, no momento de aprendizado com tensão, a gente não vai lembrar disso? Dizer: Senhor, hoje eu estou sem força. Hoje eu estou triste. Senhor, hoje eu estou ansioso. Senhor, pega na minha mão. Me levanta. Porque eu quero me levantar. Vem comigo. Aí a semente prospera. Porque quem vai com Deus é imbatível.
Minha mãe sempre dizia isso. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Tinha uma história que eu gosto muito. Já falei algumas vezes para vocês aqui, que é um dos livros mais antigos escritos da humanidade. Alguns acham que ele vinha na oralidade por séculos, e mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo escreveram, que é o Mahabharata. E tem um momento que lá tem várias questões na obra, mas que uma família vai se enfrentar, primos vão brigar com primos, uma grande batalha de reis. E os dois reis principais, o que era para ser o rei, vai ter que brigar para assumir a posição que era dele, porque o primo ficou no lugar e não quer entregar o cargo. E ali você vê dois personagens, um deles é o rei que não quer entregar o cargo, que não era para ser rei, estava só ocupando um tempo pelo primo, Duryodhana, filho do rei que está no lugar, com 100 irmãos, e do outro lado vem Yudhishthira, com 4 irmãos, vinham da floresta, ele tinha o direito ao trono, mas como ele está numa situação de mais fraco, o outro não quer dar. E ele, lá, ele vai atrás do apoio do que para eles era uma encarnação do Deus mantenedor da terra, que é Vishnu, Narayana, e ali era Krishna. E antes da batalha, ele tem a ideia de ir falar com o que ele entendia que era o mais próximo de Deus. Ele, com pouco apoio e sem um reino, buscando pelo que era dele, mas ele foi primeiro falar com Deus. Quando ele chega na cama, Krishna estava dormindo, mas o outro primo dele, o que era o rei, estava no lugar, que era o ricão e tudo, foi também. Ele chegou e viu o homem dormindo, chegou primeiro, e não quis acordar, e se sentou aos pés dele, ficou esperando ele acordar. Ele era mais humilde, E o outro, que era o rei, quando entrou, já foi entrando e chamando o homem, ali, aquela encarnação. Quando ele chama, o cara estava dormindo assim, olhando para baixo, ele olhou primeiro para quem? Para os pés, o outro estava nos pés dele. Aí ele disse: diga o que vocês querem. 2 príncipes falando comigo. Aí eles disseram: nós queremos o seu apoio. Mas cada um era oposto ao outro, Aí ele disse: bom, você chegou, mas o outro, quando eu abri os olhos, foi o primeiro que eu vi. Então eu vou dar o direito a o que eu olhei primeiro, para falar primeiro. O que é que você quer? Esse que era mais humilde, aí ele disse: bom, antes de vocês dizer o que querem, eu vou dizer o que é que eu posso dar. Se vocês quiserem que todos os que me apoiam de exércitos, reinos que me apoiam, materiais, fiquem com vocês, é um pedido. Ou vocês podem querer que eu, pessoalmente, fique com vocês sem poder usar arma. A pessoa, Deus dissesse: eu te dou todos os bens materiais, se você quiser, para vencer essa batalha. Bens, soldado, dinheiro, tudo. O material. E para o outro, eu dou a mim mesmo. Eu vou com ele. Eu vou ser o que vai conduzir a carroça do guerreiro. Não vou lutar, não vou usar arma, mas eu vou com ele. O que é que você escolhe? Perguntou para esse que era mais humilde. Você prefere todo o apoio material
exércitos, dinheiro, ou você quer a minha presença com você? Aí ele perguntou para o mais humilde primeiro, que era o que ele, quando acordou, viu nos pés. O que ele respondeu? Eu não tenho a menor dúvida, eu quero é o Senhor. Aí o outro, que era o usurpador do trono, riu para dentro, ele riu e pensou, olha aí que bobo. O cara tem um monte de exército para dar, e dinheiro e tudo, ele pediu foi para ficar com ele, sem arma, vai apanhar. Aí quando ele olhou, e você? Ele disse, olha, eu quero os exércitos. Resultado, esse que pediu, vamos usar uma expressão para nós, que preferiu que Deus ficasse com ele, sem Deus lutar de arma, só ficar com ele, só conseguiu o apoio de 7 exércitos para a batalha. Ele, 4 irmãos e 7, como fosse 7 países, né, para lutar do lado dele. E o outro conseguiu 21 países. O que você acha? O de 21, que estava no poder, vai ganhar. Ora, ele pensou que ganhava, não durava 3 dias a batalha. Durou 18 dias e ele perdeu. O de 7, que estava com Deus, ganhou. E o com 21, 100 irmãos, todo mundo morreu. Aí eu lembrei, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Uma história antiga, mas você entende que existe um Deus ou você acha que é Deus? Não, Renato, eu não acho que eu sou Deus, não. Eu quero saber nas suas atitudes. É uma pergunta que você e eu, nós temos que fazer cada um para nós mesmos. Porque se eu fico revoltado, é com Deus que eu fico. Porque, como eu disse, a vida tem altos e baixos. Alto não é bom e baixo não é ruim. Eu entendo que eu estou nessa luta, que às vezes eu chamo no baixo, com Deus, ou eu estou só com as minhas mãos, com o meu dinheiro. Você escolhe. Porque se você disser que é só o apoio material, é só você, é esse rei com 21 exércitos, o rei do lado dele, fazendo tudo errado, porque ele achava que podia. Essa é a pergunta. Você entende que você não é o rei? Eu tenho compreendido que eu não sou o rei. A sua atitude hoje é de tristeza, de raiva, de revolta, só pode ser contra o rei, o Criador, porque ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Ele criou o palco para a gente aprender, ele criou essa escola, e o projeto dele é só esse, que a gente entenda que está aqui para aprender. Não importa se com a flor ou com o espinho, estamos aqui para aprender. Mas a flor vai passar e o espinho também. Esse é o quadro, esse é o terreno. Joga no jogo, vê o terreno, entende quem é o juiz, quem é o técnico, quem é o presidente do clube, quem é o patrocinador, como é que joga. Aí você começa a dizer assim, agora eu faço o quê? Aí é que começa a você pegar na bola. Você entende? Ou você está como eu às vezes, lutando aí, brigando, querendo ser dono do time, patrocinador, jogador, dizer que o jogo é como eu quero. Não é. Não é. Vai ficar pesado para mim, aí eu vou começar a querer viajar, fugir, vou usar droga, vou beber, vou fugir pelo sexo descontrolado, ilusão, ficção, filme, jogo. Por quê? Porque uma hora a vida vai me apertar para dizer que eu não sou o dono do jogo. Pronto.
Então, no Evangelho com a parábola do semeador, a gente tem que saber entender primeiro qual é o terreno, qual é a nossa situação. Então, a partir daí, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos aquilo que nós não podemos modificar, a coragem necessária para mudarmos o que nós podemos e a sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz, boa semana, bom 2024. Para o pessoal que está acompanhando os evangelhos na internet, é só colocar no YouTube Transmutação Renato, que os evangelhos estão lá, e esse aqui eu acho que a noitinha vai estar no ar. Obrigado, tchau, tchau. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é plantar o amor, é